Olá! Este vídeo vai apresentar alguns procedimentos acerca da documentação pedagógica do programa Qualifica. A documentação pedagógica é a documentação que nós vamos utilizar para comprovar a execução do curso. Então, ela é muito importante para a gente. Ela vai girar em torno, olha, de uma lista, né, de presença e todo o acesso a essa documentação pode ser feito através do nosso repositório. O acesso ao repositório pode ser feito pelo coordenador e, em alguns casos, com o instrutor diretamente. Como que eu sei se vai ser o coordenador ou o instrutor? Caso você, instrutor, receba um link de acesso ao repositório, você vai trabalhar integralmente com essa documentação. Caso não, né, você tenha aí um coordenador que vai estar com você diariamente, ele pode participar de algumas etapas aqui do procedimento. O acesso ao repositório é pelo site cgfiec.cps.gov.br/qualifica-sp. Então, vocês vão ter acesso, ó, nesse endereço a esse site aqui. Então, vocês precisam clicar em acesso ao repositório e aí, acessando o repositório, vocês vão se deparar com essa tela, onde vocês vão procurar, olha, as ofertas do mês corrente, tá? E identificar a cidade de vocês, ok? Abrindo uma cidade, vocês vão ver a pasta onde nós teremos os certificados ao término do curso, uma pasta com a documentação pedagógica que deverá ser entregue ao término do curso, uma planilha de chamada, tá? E as listas de assinatura diária de vocês, ok? Então, essa é a nossa pastinha do repositório. E aí, o que que tem dentro dela? O que que eu posso trabalhar, né, em relação a isso daí? Então, toda essa nossa documentação vai girar em torno, né, de colher as assinaturas, né, realizar então aí uma chamada do aluno, anotar nos 3 primeiros dias de aula o nome e o CPF dos alunos que estiverem fora dessa lista, tá? Então, esses 3 primeiros dias, eles são muito importantes, porque pode ser que a gente receba novos alunos. Então, se a gente receber algum aluno que não estiver na lista, nós precisamos anotar o nome e o CPF desses alunos, ok? E nós precisamos também responder um questionário informando a quantidade de alunos presentes naquele dia. Então, os 3 primeiros dias, eles são muito importantes. Vocês vão receber a lista de assinatura, que é a chamada, vai passar para os alunos assinarem, vai contar quantos alunos estão presentes e vão responder aí esse nosso questionário. Esse questionário, vocês vão receber um link, tá? E aí, quando clicar nesse link, ele vai ser dessa forma aqui. Se vocês estiverem no celular, né, dê um clique aqui nessa parte cinza, aqui para poder abrir o formulário completo. Então, abrindo o formulário completo, faça a conferência com o município, o curso, né? E aí respondam aqui, olha, a quantidade de alunos presentes. Então, no primeiro dia, vocês vão abrir esse link e vão colocar a quantidade de alunos presentes aqui, ó, tá? No primeiro dia de aula. No segundo dia de aula, após colher as assinaturas e contar quantos alunos estão presentes na sala, vocês vão abrir novamente e aí vão preencher essa segunda parte aqui, ó. Atenção que esta primeira parte, né, o primeiro link aqui, já vai ter sido preenchido, né? Ele vai ter sido preenchido no dia anterior. Então, vamos supor, eu coloquei 10 aqui, né, de alunos presentes no primeiro dia, quando eu abrir para preencher o segundo dia, esse 10 vai permanecer aqui. A gente não pode alterar. E aí a gente vem e preenche aqui a quantidade de alunos no segundo dia. E a gente faz o mesmo procedimento para o terceiro dia. Então, no terceiro dia, vocês vão vir aqui e vão preencher a quantidade de alunos no terceiro dia também, tá? Então, ao término dos 3 dias, nós vamos abrir esse formulário e verificar. Se tiver zerado, dá a entender, então, que a turma não teve nenhum aluno presente, ok? Após esses 3 dias de aula, nós vamos pegar e atualizar a lista de chamada de vocês, porque pode ser que tenha entrado alguns alunos novos. Então, nós vamos atualizar e informar a todos que a lista está atualizada e vocês vão então receber essa lista atualizada. A partir daí, vocês, né, tendo essa lista aqui atualizada com o nome de todos os alunos, o CPF e as informações
aqui de vocês, olha, de cabeçalho, o nome do instrutor e tudo mais, vocês começarão com um processo, né, de colocar a data da aula e colher as assinaturas dos alunos. Isso vai ter que ser feito também para os dias anteriores. Então, aqueles 3 primeiros dias de aula, onde nós estávamos no processo ainda de recebimento de novos alunos, vocês vão ter que colher a assinatura desses dias, porque vocês receberão a lista atualizada, ó, aqui, no 4º dia de aula. Então, vai precisar escrever os dias anteriores e colher a assinatura dos alunos novamente. Então, caso um aluno tenha faltado, vocês vão escrever faltou em vermelho, tá? E se ocorrer do aluno não estiver frequentando mais, vocês precisam colocar faltou em todos os dias de registro, ok? Então, ficará como aqui, ó, deste formato. Então, nós teremos, então, uma lista com o preenchimento dos dias de aula, e a assinatura dos alunos. O instrutor vai assinar aqui, ó, a assinatura do instrutor, olha, no rodapé da lista. Isso de todas. Tem alguns cursos que terão 2 listas dessas. Tem cursos, né, que terão 3 listas dessa. O instrutor sempre assina no fim. Além da assinatura das listas, o instrutor também preenche o nosso diário de classe, onde ele coloca a data e coloca o conteúdo que ele ministrou no dia, tá? Aí ele coloca a assinatura dele aqui no final do diário também. Então, algumas turmas terão 2 folhas, né, de diário, algumas turmas terão 3. Varia de acordo com a carga horária. Mas é importante, então, que o instrutor, ele colha as assinaturas na lista de presença e ele indique o que ele trabalhou em cada dia de aula através aqui do nosso diário de classe, ok? Então, isso é muito importante e serão esses os documentos que nós iremos comprovar de fato a efetivação do curso. Então, eu preciso muita atenção em relação ao preenchimento, a coleta das assinaturas, a assinatura aqui do instrutor, para de fato comprovar que foi ele que ministrou aquele curso, ok? Além da coleta da assinatura nas listas, nós precisamos registrar no nosso sistema a frequência dos alunos, ok? Então, para isso, vocês verão lá no nosso repositório que tem o nosso arquivo de chamada, olha. Então, tem esse arquivinho aqui de chamada para cada um dos cursos. Vocês vão precisar abrir esse arquivo aí de chamada, que ele vai ser uma planilha como essa daqui. E vai ter todas as informações aqui dos alunos e as informações do curso. Então, qual que vai ser o procedimento? Eu vou registrar o dia aqui, então eu vou escrever, e aí eu vou verificar, o aluno 1 está presente? Sim. Então, eu clico aqui, o 2 faltou, mas o 3 veio. E aí eu vou clicando aqui e registrando os alunos que estão presentes no dia, ok? No próximo dia de aula, eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, eu venho aqui e registro quais foram os alunos presentes aqui no dia. Tá? Esta etapa pode ser realizada diretamente pelo instrutor ou pelo coordenador. Tá? A gente sugere que seja feita pelo coordenador ali dos cursos, mas em algumas situações em que o coordenador não está presente, o instrutor pode realizar essa etapa. E por que que a gente precisa desta planilha e também da lista? Porque aqui eu já vou identificando quem são os alunos que foram aprovados e quem estarão retidos para poder confeccionar o certificado aí de vocês. Okay? Então é importante que vocês façam um preenchimento diariamente para que a gente consiga ir acompanhando aí a frequência ao longo do curso para confeccionar os certificados, ok? Então, lembrando, esta planilha está lá no nosso repositório da CGFIEC. É importante que seja feita primeiramente pelo coordenador, caso não tenha, o instrutor faz aí este papel. Terminando, né, chegamos ali no nosso último dia de aula. Vocês, após a coleta das assinaturas de todos os alunos no nosso último dia de aula, vocês vão escanear todas as listas e todos os diários. Aí, pessoal, utilize um programa como o CanScanner, ou outro parecido que transforma, né, o documento, a fotografia em PDF, porque vocês vão precisar mandar um arquivo nessa ordem, olha.
a lista da primeira semana, seguida da lista da segunda semana, depois o diário da primeira e da segunda. Caso o curso tenha 3, serão as 3 listas, depois os 3 diários. Só tomando muito cuidado para identificar. O instrutor assinou aqui no final da lista, todos os alunos têm assinatura ou registro de faltou, não tem nenhum desses quadradinhos aqui, olha, em branco, tá? Porque se tiver, invalida toda a nossa documentação. Então é importante que vocês identifiquem tudo isso para poder realizar o envio. Depois que escaneou, é possível ler o documento escaneado? Está nítido, a imagem ficou nítida, não ficou borrada, desfocada, não está aparecendo espaço da mesa em volta, outros documentos, porque é interessante que a gente fotografe exatamente só a nossa lista, sem pegar espaços em branco, para que o documento ele fique visível. Feito isso, vocês vão salvar lá naquela pastinha de documentos pedagógicos assinados, ok? Caso tenha algum uma situação onde nós tenhamos aí o coordenador coloca aqui dentro da pastinha de documentos pedagógicos assinado. Caso não, o instrutor entre em contato com a gente para inserir lá na pastinha ou enviar diretamente para a gente, ok? Então, em resumo, tudo que eu expliquei para vocês. Diariamente, o instrutor faz a coleta das assinaturas, tá? E informa a frequência dos alunos lá naquela planilha em Excel. Nos 3 primeiros dias, é importante enviar a quantidade de alunos, né? Preencher quantos alunos estavam presentes, 10, 15, 20, indicar esse número de alunos, ok? Além, então, de colher a assinatura, preencher qual aluno faltou, né, dando o tiquezinho na planilha, também enviar a quantidade de alunos. No quarto dia, né, informar os alunos ingressantes com nome, CPF, para que a gente faça a atualização da lista, e aí segue o curso, e no último dia enviar toda a documentação pedagógica assinada. Caso o coordenador tenha mais de uma turma, esse processo é feito em todas as turmas de forma individual. Pessoal, foi isso a nossa documentação. São vários procedimentos, então, caso vocês tenham alguma dúvida, sempre entre em contato conosco.